E nós começamos, então, convidando o candidato Geraldo Alckmin por favor, a entrar aqui no estúdio para a nossa entrevista. Vai ser a terceira entrevista da semana. Bem-vindo, candidato. Muito obrigado pela sua presença. O senhor pode tomar assento aqui. Muito bem. O Jornal Nacional hoje está dando sequência à série de entrevistas ao vivo com os principais candidatos à presidência da República mais bem colocados na última pesquisa Datafolha de intenção de votos. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, aparece em primeiro lugar na pesquisa, mas o ex-presidente não pode dar entrevistas por determinação da Justiça. Ele está preso em Curitiba, condenado por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro. A ordem dessas entrevistas foi determinada em sorteio com a presença dos assessores dos candidatos. Na segunda-feira esteve aqui Ciro Gomes, do PDT, ontem Jair Bolsonaro, do PSL, hoje é a vez de Geraldo Alckmin, do PSDB, como dissemos, e amanhã Marina Silva, da Rede. Nas entrevistas, nós vamos abordar os temas que marcam cada uma das candidaturas, questionamos assuntos polêmicos e tratamos da viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. Na semana de 17 a 21 de setembro, os candidatos mais bem pontuados pela pesquisa Ibope ou Datafolha mais recente da ocasião também vão estar no Jornal da Globo. O tempo total desta entrevista é de 27 minutos. Esse tempo não pode ser ultrapassado porque foi esse o tempo dado a Ciro Gomes e a Jair Bolsonaro nas entrevistas de anteontem e de ontem. Ao fim, o candidato terá mais um minuto para dizer que Brasil ele quer para o futuro e o tempo começa a ser contado a partir de agora, Renata. Boa noite novamente, candidato. Eu vou começar... Boa noite, Renata, Bonner, todos os telespectadores. Eu vou começar essa entrevista falando de alianças políticas. Nessa campanha, o senhor fez aliança com partidos do chamado Centrão, que os críticos acusam de fazer o famoso toma lá da cá. Partidos esses que têm 41 investigados pela Lava Jato. 41 investigados, candidato. Como é que o senhor explica isso para os eleitores quando as pesquisas mostram justamente que eles querem formas mais republicanas de se fazer política e apoiam o combate à corrupção? Olha, Renata, primeiro é importante, todos os partidos têm bons quadros. Então, fui buscar no Progressista, que é um dos partidos que nos apoiam, a mais respeitada mulher senadora da República, Ana Amélia. Nós temos bons quadros em vários partidos. E precisamos ter maioria para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Quem prometer mudanças sem construir maioria é conversa fiada. Ou nós vamos continuar nesse marasmo que está o Brasil, ou nós precisamos fazer reformas. O Brasil precisa das reformas. E eu estou explicitando o que eu vou fazer. Reforma política, exatamente para não ter 35 partidos, reduzir o número de partidos, reduzir voto facultativo, importante, voto distrital, proibir coligação proporcional. Está falando dos investigados. Mas os partidos têm bons quadros. Quem é investigado vai responder por isso. Eu vou dar um exemplo para você. Em São Paulo, o PTB, que foi meu aliado, o secretário da Justiça é do PTB. Quem é o secretário da Justiça? Márcio Elias Rosa, membro do Ministério Público, o ex-procurador-geral do Ministério Público de São Paulo. Todos os partidos têm bons quadros. Mas então vou também dar um outro exemplo para o senhor, por exemplo, falando, um dos seus aliados nessa eleição é Fernando Collor de Mello, do PTC. Eu vou ler o histórico dele aqui. Já sofreu um impeachment por denúncia de corrupção, todos os brasileiros sabem bem. Na Lava Jato, ele é réu por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele ainda é investigado em mais 4 inquéritos. Numa entrevista que o senhor deu no Bom Dia Brasil, deixa eu só terminar, perdão. Numa entrevista que o senhor concedeu até para mim mesmo no Bom Dia Brasil, em 2006, quando o senhor foi candidato à presidência da República pela primeira vez, o senhor disse para mim o seguinte: na política é importante, em política é importante, palavras suas, diga-me com quem andas e eu direi quem és. O senhor repetiria hoje essa frase tendo ao lado Fernando Collor de Mello, por exemplo? O PTC não me apoia. Ele apoia outro candidato. A coligação do PTC não é com o PSDB. A minha coligação tem 8 partidos, não está o PTC. Então, não me apoia, não está na minha coligação. A coligação ela é importante porque o Brasil tem pressa. Quem assumir em janeiro, 1º de janeiro, precisa ser rápido.
aproveitar a força do voto, a força do povo para fazer as reformas rapidamente. Mas, então, o que você tem a dizer sobre esses investigados que eu mencionei, os 41 investigados na Lava Jato? O que a sociedade, o que quem está nos assistindo quer? Quer que haja investigação, transparência, puna quem precisar ser punido e absolva quem deve ser inocentado. É isso que precisa ser. O Brasil, o governo funcionar, o país crescer, defendo a Lava Jato, defendo as investigações. Então, é importantíssimo que elas ocorram e a sociedade vai amadurecer. Nós vamos sair desse episódio melhor. Mas quero dizer aqui o que disse o diretor-geral da Polícia Federal. Se não mudar o sistema político, não vai melhorar. Há um princípio em medicina que diz, suprima a causa que o efeito cessa. O sistema político nosso faliu, não pode funcionar com 35 partidos. Por isso, a primeira reforma que vou fazer é a reforma política. E vou ter maioria, porque o presidente é o líder, ele tem candidato. Volta a repetir a tal frase, né? Volto a repetir e vou governar, Renata, com os melhores quadros de todos os partidos que estiverem conosco. Mas então, candidato, o senhor tem dentro do seu próprio partido, diga-me com quem andas e te direi quem és. Dentro do seu partido, o senhor tem Aécio Neves e tem Eduardo Azeredo. Ambos com envolvimento em casos de corrupção. Eduardo Azeredo condenado, cumprindo pena. Aécio Neves tem contra ele uns vídeos muito eloquentes, muito explícitos, não é? O senhor tem dito que é a favor da Lava Jato, o senhor é a favor do combate à corrupção. Como presidente do PSDB, por que é que o senhor não pediu, não propôs até agora a expulsão desses dois elementos do seu partido? Olha, Bonner, primeiro, o Aécio não foi condenado. Ele está sendo investigado e vai responder para a justiça. Nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Quem errou, paga pelo erro. Quem foi absolvido, será absolvido. O Eduardo Azeredo, ele já está afastado da política há muito tempo. Mas ele continua integrando o partido. Mas já está afastado da política. Aliás, ele vai sair do PSDB, não precisa nem expulsar. Candidato, não há nenhum incômodo, nenhum constrangimento de manter Eduardo Azeredo dentro do PSDB. Eu tenho que perguntar ao senhor o seguinte, a ética que o PSDB defende com tanta veemência e cobra com tanta veemência de partidos adversários, não vale para os próprios tucanos do PSDB? Vale, e nós não vamos para a porta de penitenciária para contestar a justiça, não transformamos réu em vítima, não desmoralizamos as instituições. E não expulsam um condenado o Aécio como Neves Eduardo era o Azeredo. presidente do partido, ele foi afastado da presidência do partido. Nunca me passou pela cabeça ser presidente do PSDB. Eu só fui eleito presidente do PSDB porque ele foi afastado. O partido fez o que tinha que ser feito. Afastou, fez nova eleição, elegeu uma nova direção partidária e o Aécio responde na justiça. E Eduardo Azeredo, candidato? O Eduardo Azeredo já está afastado da vida pública há quase 10 anos. O senhor está dizendo, então, como presidente do PSDB, que nem passa pela sua cabeça tomar a iniciativa de pedir a desfiliação, o desligamento dele do seu partido. Ele vai pedir o seu desligamento. Mas eu queria dar uma palavrinha sobre ética, que acho que essa é uma questão central. Eu fui deputado estadual, 2 vezes deputado federal. Poderia estar aposentado, recebendo como deputado, desde os 50 anos de idade. Não recebo 1 centavo. Sim, candidato. A lei, só para concluir, porque senão a lei permite, nem tudo que é legal é ético. E política é uma atividade essencialmente ética. Quem não tem compromisso com a ética tem que estar fora da política. A ética vai permear diversas questões aqui nessa entrevista, né? Pois é, até a propósito disso, 3 delatores de uma empreiteira narram pagamentos de Caixa 2 para campanhas do senhor em 2010 e 2014. Um dos delatores, inclusive, dá detalhes de um encontro onde teria sido acertado esse dinheiro ilegal. Ele diz que o senhor entregou a ele um cartão do seu cunhado, recomendando que tudo poderia ter acertado entre os dois, entre o delator e o seu cunhado. Quando confrontado com isso, o senhor sempre diz que não é verdade. Mas o PSDB dá crédito às delações contra políticos de partidos adversários. Por que ela seria falsa para o senhor, com relação ao senhor, e verdadeira para opositores do senhor? Renata, primeiro, total transparência.
total compromisso com a investigação. Isso é mentira. As minhas campanhas sempre foram feitas de maneira simples e rigorosamente dentro da lei. Nunca teve cartão nenhum. Aliás, a própria pessoa que fez essa delação, ela nem participou da reunião, ela mesma diz. A minha família, ninguém participa de governo. A minha mulher trabalha comigo há quase 40 anos como voluntária. Então, é importante separar o joio do trigo. Há uma tendência de misturar tudo e não é correto e não é verdade. Os três delatores, nesse caso, contam a mesma história, inclusive um deles dá detalhes disso. Seu cunhado recebeu pessoalmente o dinheiro. O senhor disse, então, que é mentira. É mentira, e por que seria verdade delações contra integrantes de partidos opositores ao senhor? Não estou eu que não estou dizendo. Não, Renata, não estou eu que estou dizendo que é verdade. É a justiça que está dizendo. Nós temos que respeitar a justiça. Sou eu que estou dizendo se é verdade ou não é verdade. O que a sociedade quer? A sociedade quer julgamentos, candidato. A sociedade quer que as investigações ocorram, que haja transparência, que quem seja inocente seja inocentado, quem seja culpado pague pelo seu erro. É isso que nós queremos no Brasil. É uma prudência que, para os tucanos, o PSDB tem e não foi tão prudente assim quando os acusados ou delatados eram de outros partidos, tenho que dizer. Não, mas nós sempre respeitamos a justiça, sempre respeitamos a justiça e defendemos a investigação. Nós vamos permanecer nesse terreno da corrupção porque é um tema que no Brasil, infelizmente no Brasil hoje, é um tema que se impõe muito. O seu secretário de Transporte, Laurence Casagrande, está preso. Ele é suspeito de fraude em licitação na obra do Rodoanel. Em própria defesa, ele diz que ele tentou evitar o aumento do valor da obra pleiteado pelas empreiteiras envolvidas, porque elas alegavam que havia surgido rochas enormes que dificultavam o trabalho delas. Laurence Casagrande diz, então, que o pagamento a maior no contrato contra o qual ele tinha se insurgido, esse pagamento acabou sendo determinado por um órgão terceiro, uma junta arbitral que estava prevista em contrato, uma junta de especialistas, estava prevista em contrato para casos de mediação de conflitos entre as partes. Muito bem, isso é o que diz Laurence Casagrande, que está preso. Mas, no inquérito da Operação Pedra no Caminho, o gerente de uma empreiteira disse que Laurence Casagrande teve uma reunião com diretores de empreiteiras para, segundo o relato dele, e eu vou ler aqui as palavras dele, para, aspas, melhorar o valor do contrato de forma irregular. Estamos falando da obra do Rodoanel. Laurence Casagrande, seu secretário de Transportes. Dizem este mesmo gerente e outros dois funcionários que não havia nenhuma dificuldade extra que justificasse o aumento do valor dessa obra. Isso é criminoso, candidato. No entanto, e é preciso dizer, esse é o relato de testemunhas. Eles não são delatores, são testemunhas. Diante deste quadro, o senhor tem reiteradamente feito uma defesa enfática do seu secretário de Transportes, Laurence Casagrande. Esta defesa que o senhor faz é coerente com o seu discurso de combate à corrupção? Absolutamente coerente. Quero falar aqui com quem está nos assistindo. Eu assumi o governo em 2011, o governo do Estado de São Paulo, nomeei um promotor de justiça, aliás, mais do que promotor, um procurador de justiça do Estado para secretário de Logística e Transporte do Estado. Ele escolheu o Laurence Casagrande, que é um homem sério, correto, para presidente da Dersa. Ele foi o presidente